Olá, jovens! Mais um dia, mais uma octofeira, sejam bem-vindos de volta no canal. Hoje nós estamos reagindo a um texto, tá? Um texto do Intercept Brasil chamado Porta Giratória. Empresa com ex-presidente da Petrobras lucra quase $500 milhões com os campos que ele mesmo ajudou a vender. Antes da gente começar a ler o texto e passar raiva junto, né, vamos lembrar aqui que existe uma série de crimes tipificados, crimes administrativos tipificados. Sabe o crime administrativo, aquele que dá impeachment? É aquele mesmo, né? Mas lembramos também do coreano. O coreano, ele odeia o Brasil. Vocês, brasileiro, tudo porco. Crime ocorre. Nada acontece. Feijoada. Né? Então, nós estamos vendo aqui, mais uma vez, que o crime ocorrerá, que nada acontecerá e feijoada. Mas por que é importante a gente ler isso, a gente trabalhar isso? Por quê? Porque estes crimes contra o patrimônio comum do brasileiro, né, a gente tem que lembrar aqui, né, que desde a campanha do Petróleo é Nosso, existem vendilhões que querem que o petróleo seja deles, né? Vamos lembrar aqui que mesmo dentre os militares na década de 50, você tinha todo um grupamento já ligado aos Estados Unidos, já ligado às escolas das Américas, né, que pretendia um modelo de exploração do petróleo que concentrasse as riquezas, as prebendas tiradas desse petróleo, na mão dos setores estrangeiros. Isso continua acontecendo até hoje. Né? E o governo, né, do falecido, de Jair Messias Bolsonaro, né, que não deixaram ele ficar com a bola no recreio, mesmo depois dele ter comprado todas as bolas do Brasil e ter conseguido a proeza de perder, né, é um governo do nacional entreguismo. Né? É um sujeito que é patriota até, não é nem a página 2, é até o primeiro parágrafo da página 1. É patriota da boca para fora. Odeia a cultura brasileira, odeia tudo que respire a brasilidade, odeia o Brasil, odeia o povo brasileiro. Tá? E entrega de mão beijada, na mão do mercado e na Gringolândia, tudo aquilo que pode. Né? Lembrando também que é um governo que não se pauta pelo juspositivismo. O que isso quer dizer? Quer dizer que aquele que é juspositivista acredita ali no primado da lei, é o cara que cai no conto da carochinha do direito burguês, do Estado Democrático de Direito. O governo do Bolsonaro não, ele está pouco se fudendo para qualquer legislação. O objetivo do cara é platinar todos os códigos penais brasileiros, né? E ele não tá nem aí, né? Ou seja, é a tchutchuca dos Estados Unidos. O patriotismo dele é o patriotismo da águia careca, né? Porta giratória é um fenômeno muito comum, também tipificado como crime administrativo, tá? Que é o sujeito que estava no Estado, sai do Estado e usa todo o conhecimento que ele adquiriu no Estado para predar em cima do Estado. Ou seja, nós estamos falando aqui de pessoas que foram agentes públicos, saíram desta agência pública, entraram numa empresa e usam tudo aquilo que eles têm de informação privilegiada, de contatos, para cometer uma série de crimes de ordem econômica, crimes de ordem financeira, tá? Para se locupletar disso, ou seja, para entupir o cu de dinheiro, certo? Acho que com isso explicado, a gente pode começar o texto do senhor Lucas Ferraz.
Maior empresa brasileira e uma das gigantes mundiais no ramo do petróleo, a Petrobras tomou um novo rumo no governo Bolsonaro ao acelerar a venda de parte do seu patrimônio. Uma mudança de perfil que deve ser revista no terceiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva a partir de 2023. Gente, não é pouco não, tá? Não é pouco não. Nós não estamos falando simplesmente da venda. Quando a gente fala assim, venda de parte do seu patrimônio, aí o cara pensa assim, vendeu umas máquinas velhas, vendeu algo que não usava, vendeu uma plataforma para um ANCAP maluco falar que aquilo é um país. Não é isso que aconteceu não, gente. Nós não estamos falando de dinheiro de pinga não, tá? Nós estamos falando aqui, tá, de um desinvestimento brutal, aliado ao sucateamento de diversas cadeias produtivas, tá? Nós estamos falando da venda de 63 ativos, BR Distribuidora, várias refinarias, campo de petróleo, terminal, gasoduto, termoelétrica, usina eólica e o caralho A4. A BR Distribuidora, por exemplo, era a ferramenta que era utilizada para regular preço de combustível. Não preciso contar para vocês como que está o preço do combustível. A TAG, que era responsável pelos gasodutos, o Brasil vendeu a TAG por preço de banana para alugar a TAG. Olha que coisa absurda. O Brasil está pagando 3 bilhões por ano para alugar uma empresa que era dele, porque ele precisa da estrutura logística, que ele vendeu por 36. 12 anos... Tá? Nessa perspectiva, já seriam bastante para o Brasil vendê-la de graça. O Brasil vai parar de usar gasoduto? Não vai. Tá? Então, esse desmonte, ele é um desmonte premeditado. E todo esse desmonte vem sendo jogado para fora. Sabe por quê? Porque quando a gente começa a falar dos lucros da Petrobras, e a Petrobras teve lucros, né, gigantescos. A Petrobras teve, no governo do Bolsonaro, 252 bilhões de reais em lucro. Só que ela pagou 258 de dividendo para os acionistas. Só que esses acionistas são 63% de acionista privado. E desses acionistas privados, quase metade, quase 45% são de acionista estrangeiro. Então o que a gente está falando aqui é que a Petrobras pagou mais do que ela lucrou, porque ela lucrou desinvestindo nela mesma, pagou mais do que ela lucrou desinvestindo nela mesma, porque ela também lucrou vendendo as suas próprias cadeias produtivas, retirando o mínimo de soberania nacional que a gente já não tinha, para dar metade desta grana na mão de agentes estrangeiros. Olha que coisa insana. Olha que coisa insana. Tem como ser mais vendilhão do templo do que isso? Tem como ser menos patriota do que isso? Tem como atacar mais o Estado brasileiro do que isso? Enfim. Iniciada durante o governo de Dilma Rousseff, a política que permitiu o surgimento de novos atores privados no mercado ganhou um forte impulso com o atual governo, responsável por vender a maioria dos ativos negociados pela Petrobras até o momento. Outra coisa que é importante a gente entender aqui. Os limites do reformismo. Limites do reformismo. Tá? Esta política degringolou a partir do momento do Temer, do golpe, e piorou ainda 300% no governo do Bolsonaro. Começou. Sim, piorou muito. Agora, onde que ela começou? Qual é o nascedouro dessa política? Entende? Aqui a gente vai vendo claramente os limites da conciliação, tá?
Porque a partir do momento que você abre as pernas da pauta máxima para a pauta mínima, você termina sem pauta nenhuma, tá? Nenhuma. A gente tem que entender que não é porque assim, o logo da Petrobras é muito bonita. Não, o petróleo é uma delícia. Eu gosto de tomar petróleo xisto betuminoso no meu café da manhã. Não são esses os motivos para se proteger a Petrobras. A cadeia produtiva do petróleo é uma cadeia muito completa e muito complexa. A gente está falando de diversas cadeias produtivas diferentes, com diversos derivados diferentes. Derivados que são importantíssimos para a indústria química, para a indústria fertilizante, para a indústria de plástico, para a indústria energética como um todo. Novas tecnologias de energia que a Petrobras há muito tempo atrás tinha uma liderança grande nesse setor e que agora está uma década atrás das suas empresas concorrentes, né? E nós estamos falando de soberania nacional. Nós estamos falando de soberania nacional. A Petrobras ia do poço ao posto. A Petrobras não vai mais. A gente é, em tese, autossuficiente em petróleo, mas a gente tem que comprar o nosso próprio petróleo refinado de volta. Olha que coisa insana. A gente poderia ser autossuficiente em fertilizante e, inclusive, exportar fertilizantes para toda a América do Sul sorrindo. Só que a gente tem que comprar fertilizante de fora, porque essas cadeias foram minadas. Minadas. E foram propositadamente por quê? Porque o mercado queria lucro, como o mercado sempre quer. Você dá o dedo, quer a mão. Você dá a mão, quer o antebraço. Você deu o antebraço, levou seu braço, você ficou sem porra nenhuma, né? É muito irônico, pra mim, quando um erro, que é um erro historicamente comprovado, que em todos os lugares que foi feito deu errado, é cometido novamente na esperança parúsica de que desta vez conosco vai dar certo. Não vai dar, né? É importante que nós todos façamos uma pressão social no terceiro governo do Lula, que nós sabemos que é o Kraken da conciliação, para tentar, no mínimo, cancelar os processos de venda que ainda não foram terminados, o que juridicamente é super, entre aspas, simples, mesmo dentro do arcabouço jurídico burguês, e principalmente para reestatizar a cadeia produtiva da Petrobras, porque isso é uma questão de segurança nacional e soberania do país. João, você acha que isso é possível ser feito no governo do Lula? Acho muito difícil. Significa que a gente tenha que deixar de pressionar para que aconteça? Não. Não. Né? O Lenin nos ensina uma coisa muito importante, que é o seguinte: a gente nunca perde de vista a pauta máxima. Isso não significa que nós não vamos negociar as outras pautas. A nossa pressão tem que estar sempre lá na frente. Sempre lá na frente. Sempre lá na frente. Tá? A gente não pode abandonar nunca as pautas que são as pautas do povo, para se contentar com o reformismo pequeno burguês. Senão aí a gente abandonou a luta, tá? Aí reformismo, você é um reformismo. Agora, o fato da gente não conseguir às vezes uma pauta não significa que a gente não vai brigar por todas as outras que estão aqui por trás. Tem que brigar por tudo, mas sempre mantendo o olho lá na frente, né? Então tem a estratégia e tem a tática. A gente tem que entender isso, tem que entender esses movimentos, tem que se consolidar. Mas é importante se consolidar. Entende? É importante que a gente se consolide e que a gente brigue. Sabe por quê, gente? Porque política é um negócio que rola todo segundo da nossa vida sem parar um momento.
A gente não pode ter uma visão deturpada de achar assim, não. O Lula foi eleito, o Bolsonaro saiu, acabou o fascismo, o Brasil voltou a ser o paraíso dos unicórnios. Isso não existe. Isso não existe, tá? E a gente precisa de lutar por aquilo que é nosso. Porque, infelizmente, isso é algo que a gente deve aos que morreram lutando por isso, e é algo que a gente deve para os que não nasceram ainda e vão precisar disso no futuro. Essa é uma luta transgeracional. A gente não precisa de ter vaidade, a gente não precisa achar que tudo vai se acabar com a gente não precisa de achar que nós somos o centro do mundo. Nós somos só um grãozinho de areia passando. Mas com cada grão de areia que nós vamos construir uma ponte que nos levará para fora da nossa pré-história. E o que resta para nós é luta. Mas voltemos ao texto. Quem liderou essas aquisições foi uma pequena e até pouco desconhecida petrolífera, a 3R Petroleum, né? O nome está em inglês. Que tem em sua cúpula alguns diretores da Petrobras e atua exclusivamente em campos comprados da estatal. Olha que bonitinho. Olha que esquema bonito, né? A gente pega as pessoas nojentas do mercado que entraram na Petrobras para destruí-la e aproveita para fazer uma empresa por fora para comprar a preço de banana. Formação de quadrilha, corrupção ativa, corrupção passiva, porta giratória, administração... Gente, eu esqueci o nome do crime agora. Enfim, tem uma lista de... Advocacia administrativa, obrigado. Advocacia administrativa, pecuária, tem tudo aqui. Tá? Isso aqui é um pupurri, isso aqui é um neston de crimes administrativos e financeiros. Tá? Isso é uma máfia. Isso é uma máfia. Vamos continuar. Fundada em 2014, a 3R Petroleum tornou-se expoente do novo mercado, olha que loucura, adotando uma velha prática do setor, a chamada porta giratória. Eu tinha me adiantado aqui à reportagem, peço desculpas, quando executivos envolvidos em uma ponta do processo passam para o outro lado do balcão, atuando em companhias privadas que compram justamente o espólio da estatal da qual vieram. Espólio, gente, é um termo que vem de guerra, tá? Espólio é o butim, é aquilo que sobra do morto, tá? Então essas pessoas estão assassinando a Petrobras para se tornarem indiretamente seus herdeiros. Olha que beleza. Pelo menos 12 profissionais da 3R vieram da Petrobras, inclusive o ex-presidente da estatal, responsável por alavancar o programa de desinvestimento no governo Bolsonaro. Castelo Branco, o sobrenome, né, vocês sabem de onde vem, é o atual presidente do Conselho de Administração da 3Rs, né? Que eu imagino que seja roubo, roubalheira e roubalhagem, tá? Petróleo, tá? Então isso é uma corrupção, né? O Moro não tinha proibido crimes, mas não teve como, né? O caso chama a atenção por iluminar os bastidores de um mercado e seus novos atores privados, admitidos no país desde a edição da Lei do Petróleo, em 97, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, responsável por derrubar o monopólio da Petrobras. Percebam que irônico. Então quer dizer que o governo do FHC, que foi um dos governos mais corruptos que o Brasil teve, né, que teve os escândalos da privataria tucana que ninguém nunca viu, que comprou a reeleição vendendo parte do patrimônio brasileiro, ajudou com a sua ótica neoliberal e safada do consenso de Washington a entregar o Brasil de bandeja pros gringos.
Olha só que loucura. Olha só que loucura. Quando a legislação entrou em vigor, o país extraía 1 milhão de barris de petróleo por dia. Hoje são mais de 2,8, produzido por mais de 40 empresas. A Petrobras é a gigante absoluta, respondendo por 93% da produção. Além de diretores experientes e o aproveitamento no programa de desinvestimento, o programa de desinvestimento da Petrobras, deixa eu falar um pouco mais sobre isso. A Petrobras chegou a responder por mais de 11% do PIB brasileiro, tá? 11%. 11% é coisa para um caralho. A Petrobras hoje não responde por 3%. Os investimentos na Petrobras caíram ano a ano na casa de 30% a 40%. E a gente tem que pensar que isso é uma escala sobre uma escala, né? Então nós estamos falando de uma comparação do ano com o ano anterior, do ano com o ano anterior, do ano com o ano anterior. Vocês percebem o quanto que isso é lesivo à empresa. Para além do desinvestimento, começa uma divisão sobrenatural. Não existe empresa no mundo que lucre R$1 e divida R$1,60, R$1,80. A média da divisão no governo do Bolsonaro passou de 1,40 para 1, passou de 140%. Ou seja, a cada um que entrou no cofre saiu 1,4 no mínimo, chegando a pico de 1,83. Vocês percebem que isso é uma construção? Só que essa é uma construção que já vem numa longa duração. E uma construção que uma centro-esquerda reformista não apenas não é capaz de lidar, como ela aprofunda. Mesmo tendo os maiores níveis de investimento, abriu a brecha. Essa brecha foi feita. Não é à toa que quando a gente viu, né, toda a campanha do governo Lula para seu terceiro mandato, a campanha do governo Lula era basicamente: vamos tentar desesperadamente voltar ao que foi há 20 anos atrás e que foi destruído em 4 anos. Vocês entendem que mesmo que se voltar ao que era, se não tem uma ruptura com a lógica de produção desse sistema, é só uma questão de tempo para que o próximo governo vendilhão faça o mesmo ou faça pior. Porque a gente ainda tem que entender que boa parte do pessoal do Bolsonaro é um pessoal flagelado de Darwin. É um pessoal que, além de tudo, é incompetente. Tivéssemos nós, sob a égide de um governo liberal mais competente, o dano seria pior. Porque a incompetência aliada à loucura, à sandice brutal, ainda de alguma forma protegeram um pouco de um dano que poderia ser muito pior. Só que no futuro, se a gente não tiver uma ruptura verdadeira, vai aparecer alguém com punhos de seda e que se alimenta com um garfo e uma faca, em vez de parecer uma criança ou um passarinho comendo. E essa pessoa consegue dar um golpe muito mais duro e muito mais difícil, tá? Então, assim, a gente tem que entender e se precaver disso, e a gente tem que entender que nós temos que continuar a pressionando e continuar a avançar o nosso campo. Quem resiste é barragem feita de castor. Castor faz uma barragem, ela resiste. A nós não é necessário só resistir, não. Nós precisamos avançar. Nós precisamos empurrar para frente, tá? É óbvio que a gente tem que entender momento, é óbvio que a gente tem que entender estratégia e tática, é óbvio que tem certas lutas que a gente vai conseguir uma parte, não vai conseguir o todo. Eu não tô querendo ser utópico, gente. Mas a gente tem que manter sempre o nosso olho lá na frente e compreender o processo como um todo, para a gente não ficar na superfície. A ideia é
ir para baixo. Nós temos que abismar as nossas críticas. Quando a gente fala que a nossa crítica tem que ser radical, é porque a gente está buscando a raiz. A palavra radical vem de raiz. É buscar a raiz. É ir no pé do pau. Não é simplesmente falar assim, ah, esta folhinha aqui está ruim, vamos podar a folhinha. A árvore continua podre. A árvore continua podre. Vamos voltar. Tá. Além de diretores experientes e o aproveitamento do programa de desinvestimento da Petrobras, o que impulsionou a 3R, roubo, roubalheira e roubalhagem, foi o preço competitivo de algumas aquisições. Preço competitivo de algumas aquisições é um jeito bonito de falar. Tá de graça. Comprou a preço de banana. A companhia comprou 9 polos de gás e petráleos ofertados pela estatal, 3 deles ainda em fase de transição. Ou seja, 3 deles que ainda podem ser revistos com uma canetada e 6 deles que precisam de ser revistos com pressão popular. A real é que a gente tem que fazer uma segunda campanha do Petróleo é Nosso, porque o petróleo hoje em dia é semi-nosso, pero no mucho, tá? Esta é a real. Todos os ativos foram negociados no governo Bolsonaro, cujo ministro da Economia, Paulo Guedes, é um declarado entusiasta da privatização da Petrobras e é sócio e fundador do BTG Pactual, banco que detém uma pequena parte do capital social da 3R. Surpreso. Surpresíssimo aqui. Então você quer me dizer que o senhor Paulo Guedes, o maior entreguista que possivelmente a gente tem no Brasil hoje, um homem que ao mesmo tempo que é ministro de um país, tem empresas offshore que lucram apostando contra esse país com a informação privilegiada que ele tem, também é indiretamente um sócio minoritário do esquema que ele ajuda a locupletar. Uau! Jamais esperaria isso de um economista neoliberal da escola de Chicago que ajudou a vender o Estado do Chile apoiando uma ditadura sanguinária. Estamos todos muito surpresos aqui. Que loucura! Mas continuemos porque a reportagem é grande e o tio fala demais, tá? Desculpa, gente, eu falo muita coisa. E aí fica longo. Eu não sei se isso é bom. Eu talvez tenha que aprender a falar menos e ler mais. Nós vamos tentar no futuro. A primeira tentativa da 3R de comprar um espólio, vamos lembrar, né? Quando a pessoa morre, ela vira um espólio, da Petrobras, ocorreu no final do governo Michel Temer. Outra surpresa. Presidente cuja agenda liberalizante acelerou ainda mais o programa iniciado no governo Dilma. Lembra quando eu falei? Lembra quando eu falei dos limites do reformismo? O pato que dorme com o morcego acorda de cabeça para baixo, né? Já dizia meu velho avô. O alvo era o polo de Riacho da Forquilha. Ah, não, era o Rio Grande do Sul, desculpa. Eu achei que era Rio Grande do Sul. O polo é do Riacho da Forquilha, no Rio Grande do Norte. Eu li Rio Grande e achei que era do Sul. Com alguns dos maiores poços onshore, extração de gás ou petróleo realizada em terra do Brasil. Mas a companhia renunciou ao direito de compra, segundo noticiou-se à época, exatamente pela desconfiança do mercado em relação ao faturamento e à inexperiência da 3R no setor. O cenário mudou desde então. O que mudou desde o golpe? O endurecimento do golpe. O escancaramento do golpe. O nacional entreguismo. Saímos, né, da ponte para o futuro, onde os ricos passam por cima e os brasileiros moram embaixo da ponte, pro foda-se geral, República do Bananil. Nós vamos vender essa porra inteira e foda-se. Né? Essa é a grande mudança. A companhia estreou na Bolsa de Valores há 2 anos. Olha o mercado. Olha o mercadinho aí. Né? O mercado, né? Olha aí o mercado. A companhia estreou na Bolsa de Valores há 2 anos e chamou a atenção do mercado financeiro exatamente num momento em que o barril de
petróleo valorizou por causa da invasão na Ucrânia e da alta da inflação em todo o mundo. Nos canais de jovens investidores no Vocetúbio, a 3R, a roubo, roubalheira e roubalhagem, é comparada à PetroRio, outra petroleira nacional em atividade há mais tempo, que cresceu comprando campos maduros, aqueles que já passaram do pico de produção da Petrobras. Ou seja, uma petroleira inexperiente, cheia de contatos dentro do governo, que num primeiro momento causou um certo incômodo por ser claramente um esquemaço, num segundo momento consegue contar com influenciadores e o mercado para alavancar a sua posição de roubo do patrimônio nacional. Por quê? Porque isso vai dar lucro para a galera. Agora é hype no YouTube, lógico que não foi pago, né? Deus proíba o Pix na mão, cueca no chão, né? Por quê? Gente, este esquema de Ponzi que estamos apresentando aqui para vocês é show. Se vocês entrarem agora e pegarem esse pico de roubalheira louca que tá rolando, vocês também vão encher o cu de dinheiro da nação e foda-se. E foda-se. Por quê? O que o mercado quer? Lucro. Lucro. E isso aqui, gente, a gente tem que entender que isso não é uma questão moral. Tá? Isso aqui não é uma questão moral. Aqui está o cu da nação, aqui está a mão invisível do mercado. Tá? O mercado quer lucro. Se esse lucro vai causar morte, pobreza, endividamento, dano ambiental, dano social, foda-se. Esta é a ética do sistema capitalista. Lucro sobre lucro. Vai lucrar? Vai. Ah, mas vai acabar com a soberania brasileira. Ah, mas é um esquema. Ah, mas é criminoso. Ah, mas vai tirar os nossos investimentos. Ah, mas vai custar diversos milhares de empregos direto individualmente. Foda-se, meu irmão. O mercado está pouco se fudendo. Continuemos. Quando a Petrobras decide vender, é que se inicia. Construímos a 3Rs para esse tipo de oportunidade. Belíssima oportunidade. Só Deus sabe como que essa oportunidade apareceu, né? Como será que essa oportunidade apareceu? Tem a ver alguma coisa com o golpe, com a ascensão da extrema-direita, com o nacional entreguismo? Não sabemos. Somos a empresa que mais assinou contratos de compra com a Petrobras. Foi muito trabalho nessa primeira fase, onde o segredo é precificar corretamente. A gente precisa de colocar um preço que seja baixo o bastante para que a gente tenha lucros absurdos, mas que seja aceitável o bastante no mercado para que a gente não tome muito processo e não erre a mão. Tá? Ah, mas é 30% do valor do mercado que vocês pagaram nisso. Não, mas é 30%, porque você tem que entender que teve uma crise do barril Brent. Você tem que entender que está tendo problemas com a extração de petróleo no Mar do Norte. Você tem que entender que a própria Covid prejudicou as cadeias logísticas. Então 30% está muito bem pago. Ah, sim, claro, tô entendendo. É 5% para eu estar entendendo, não é isso? Ah, tô entendendo. 7%? Entendi tudo. Entendi tudo. Afirmou o CEO da empresa, Ricardo Savini, em entrevista ao jornal o Globo nesse ano. Ele é geólogo, formado na Petrobras, tendo trabalhado lá por mais uma década. Lembra da porta? Lembra da porta girando? A porta gira e a trolha entra, tá? A porta gira e a jambrolha
come solta. Além do BTG Pactual, mera coincidência, a companhia conta com outros fundos e bancos para capitalizar e realizar novas aquisições e tem atraído parceiros de peso, como a família Gerdau, dona de 10,9% do capital da empresa por meio da Gerdau Investimentos. Por meio da Gerdau Investimento é uma coisa linda da gente falar, sabe por quê? A Gerdau Investimentos é o exemplo perfeito da mudança do capitalismo dependente brasileiro desde a sua desindustrialização, né? A Gerdau, que durante muito tempo foi uma empresa, entre aspas, de capital produtivo, que investia em fazer coisas com lastro material, para que essas coisas feitas materialmente fossem vendidas. A Gerdau, que gerou parte da intelectualidade burguesa do Brasil, começa a perceber o movimento neoliberal de desindustrialização e começa a migrar o seu capital de capital produtivo para capital especulativo. Por quê? Porque dá mais lucro. Porque dá mais dinheiro. Porque no butim da divisão do capital internacional com a nossa burguesia compradora, foi decidido que nós, como semicolônia, vamos ter os nossos rentiers, vamos ter o quê? Uma burguesia que investe aqui, que faz o meio de campo para a burguesia estrangeira, para encher e entupir o rabo de capital especulativo, com muito pouco ou nenhum lastro produtivo. Porque este tipo de capital gera muito mais dinheiro. E o resto vem de holdings. Holdings que estão aonde? Lá fora, com um rentier brasileiro nacionalizando parte desse capital, mandando todo o lucro para fora em conta CC3 para ficar irrastreável. Aí quando você pega o balancete destas lindas holdings, destas lindas empresas, você vê que o lucro inteiro dela é enviado ou para o Uruguai ou para qualquer outro paraíso fiscal, que de lá vai para a Suíça, que de lá vai para você, e volta para um país central. Via conta CC3, sem rastreabilidade. Nós temos imposto sobre lucro, né? Não tem. Para quê? Enfim, continuemos. Deixa eu até beber uma água aqui porque é foda. São as contas para investimento, para envio de remessa de lucro que normalmente vão para paraíso fiscal, tá? Neste ano, a 3R contraiu 2 empréstimos de 500 milhões de dólares. Bicho, se eu quisesse pegar hoje um empréstimo para saldar a dívida do meu apartamento, eu não consigo. 500 milhões de dólares. Cada. 1 bilhão de dólares aqui. Para poder pagar o Polo Potiguar, o maior e mais valioso ativo da Petrobras, que entrará para o portfólio do grupo. Ou seja, o que nós estamos falando? Nós estamos falando que o Estado brasileiro teve todo o trabalho de prospecção, todo o trabalho de desenvolvimento técnico da prospecção, depois teve todo o trabalho de criar o polo, deixar o polo funcional, colocar o polo junto de uma cadeia logística para chegar e falar assim: está aqui, mercado, está aqui, gringos, o meu cu. Se eu tivesse 30 cus, te daria 48 cus. Mas eu só tenho 17 cus. Então toma 23 cus. É isso. O acordo de compra e venda foi assinado em janeiro deste ano. O preço supera 1,3 bilhões de dólares. No primeiro empréstimo, anunciado num comunicado ao mercado em agosto,
a 3R informou que o valor foi emprestado por um grupo de credores que conta com Morgan Stanley, Citibank, Banco do Brasil, ou seja, o Estado ajudando uma empresa privada a comprar barato coisas do próprio Estado. Itaú, maior banco privado, lucro no caralho. Deutsche Bank, né, para quem não fala alemão, banco alemão, entre outros. O segundo, firmado 2 meses depois, foi com o BTG Pactual. Mas ora, vejam só. Que loucura, né? É quase como se a gente tivesse privatizando os lucros e socializando os investimentos. Né? E os caras têm a pachorra de falar de Estado mínimo. E os caras têm a pachorra de defender Estado mínimo. Né? Estado mínimo para quem, meu bonitão? Né? Estado mínimo no cu dos outros é refresco. Tá? O Estado é mínimo para a população e máximo para a burguesia, para o empresariado. Vamos continuar a ler a jambrolhada. No último balanço divulgado, a 3R registrou receita líquida no terceiro trimestre desse ano de 502 milhões, um aumento de 161% em relação ao mesmo período de 2021. Já o lucro líquido, tá? O que vai entrar no bolso da moçada. Com a diferença que, ao contrário da Petrobras, eles vão reinvestir porque eles precisam de lucrar mais pela frente, né? O Brasil só vai reinvestir se o governo Lula tomar vergonha na cara e fizer o que ele tem que fazer, e não estava reinvestindo, por quê? Para dar dinheiro para esses filhos da puta, tá? Enquanto a Petrobras não reinveste, ela sucateia e vende para que esses caras, vamos agora, tenham um lucro líquido de 469 milhões, um crescimento de 1.364%. A cada R$1 que eles tinham lucrado no trimestre anterior, eles lucraram 1.364 reais neste trimestre. Vocês estão sentindo? Teteto. A dor que tu sente é do fisting duplo da mão invisível do mercado. Vai o pé junto também. A mão invisível não é o bastante. Vai as duas mãos, bate palma e enfia os pés. É o golpe do mercado, cara. Olha o grau deste roubo, tá? Isso é um assalto, tá? Isso aqui é uma guerra, né? Só sobrevive quem atira. Uma girada de sucesso. A Petrobras estava assim, girou, né? E aí veio o Pacto Caracu. Nos 2 anos e 3 meses de gestão de Castelo Branco na Petrobras, a estatal vendeu 37 campos de petróleo. Só com a 3R nesse período, os campos negociados renderam cerca de 3,8 bilhões de reais em valores atuais. Castelo Branco virou presidente da Petrobras após as eleições de 2018 e foi indicado por Guedes. Vocês percebem? Né? Precisa de falar. E ocupou o cargo até janeiro de 2019. Desculpa, eu desaprendi a ler, vamos tentar de novo. E ocupou o cargo de janeiro de 2019 até abril de 2021. No discurso de posse, ele, defensor da privatização da estatal, assim como seu padrinho político. Se tem uma coisa que me parece justa e válida, é você pegar a
última melhor estatal que a gente tem e colocar o defensor do mercado da sua privatização para ser seu presidente. Não me parece estranho. Não tem nada ocorrendo aqui, gente. Pelo amor de Deus, continue andando. Não existem crimes sendo cometidos aqui. Andem, andem. Criticou a existência de monopólios e pregou menor intromissão do Estado na economia. Olha o discursinho aí do liberal. Tá tudo certo aqui. Tudo certo, sem crime. Sorri a Sene. No crime. Tá? Não tem crimes aqui. Criticou a existência de monopólios. Se esses monopólios malditos do Estado que beneficiam a população podem ser substituídos por oligopólios dos meus parças ricaços, por que não? O Brasil é nosso, das elites, não é seu, não é do povo. A Petrobras pertence a quem roubá-la primeiro. Siga lá a pelota. Durante a gestão Castelo Branco, a Petrobras realizou sucessivos reajustes no preço da gasolina e do diesel, provocando um choque direto com Bolsonaro, que desejava controlar o preço dos combustíveis. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. O presidente demitiu o executivo. Demitiu depois de 2 anos, depois da venda, depois de tudo isso ter acontecido, mas ele ficou muito triste no coração dele. Se ao menos ele fosse o chefe do executivo do país aonde esta estatal era estatal, ele podia ter feito alguma coisa, mas ele não era. Ele era o Davi Luiz do Executivo Federal. Ele só queria levar alegria para o seu povo. Então não teve como fazer nada. Confia. Confia. Tá no grupo do Telegram. Então é real. Você acha que alguém mentiria num grupo de WhatsApp ou de Telegram? Pense nisso. Em resposta, Castelo Branco acusou Bolsonaro de usar a empresa como se fosse dele. Olha a pachorra. Perceba, Ivair. A petulância do cavalo. Perceba. O homem que hoje em dia é diretor da empresa que comprou a esmagadora maioria dos campos da estatal que ele comandava e usou como se fosse sua e não uma estatal e não tivesse interesse público, e que vendeu as coisas a preço de banana e que desinvestiu nessa estatal, acusou o outro cara que estava ali na parceria com ele de ter estragado o rolê. Porque depois de um tempo ele saiu e ele falou assim: porra, tu estragou o rolê. Nós vendemos muito, mas a gente podia ter vendido tudo. Escuta aqui, essa porra não é tua porque ela é minha e dos meus parças. Essa porra não é tua porque ela é nossa. Ela é nossa. Pô. Você quer sorrir? Aqui. Você tá sorrindo. Eu tenho que sorrir também. Quem quer sorrir tem que fazer sorrir, porra. E deu a entender que tinha mensagens em seu telefone corporativo que poderiam incriminá-lo. Deu a entender que ele tinha mensagens que comprovavam crimes de advocacia administrativa, de peculato, de corrupção passiva, de corrupção ativa, contra os dois. Vocês percebem, gente, o absurdo? Nossa imprensa é uma imprensa tão liberal, safada, declarativa, que o cara que era presidente da Petrobras dá uma entrevista quando é demitido, depois de destruir a empresa, e fala: olha, eu tenho muita coisa comprometedora aqui, minha com o presidente. Então, o senhor quer dizer que vocês dois cometeram crimes? O senhor quer dizer que se um está cometendo corrupção ativa, o outro está cometendo corrupção passiva? Você quer dizer que uma vez sabendo disso, você comete peculato e Eu esqueço o nome dessa porra toda hora, velho. Me lembra o crime, gente. Não sei o que administrativo.
Prevaricação também, mas não é o crime... Não é improbidade também. Advocacia administrativa. Obrigado. E advocacia administrativa? Sim. A gente pode simplesmente ignorar essa parte e ir direto no artigo 37 da Constituição e pensar em improbidade? Foi esta gestão proba? Foi esta gestão imparcial? Não foi? Né? Então nós temos mais um crime administrativo lá em cima, no sopé do pau, no 37 da Constituição. Foda-se. 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 Seguindo uma praxe que se tornaria recorrente ao longo do mandato, Bolsonaro colocou o assunto sob sigilo e decretou o prazo de 100 anos para acesso às mensagens. Ah, que delícia. Lula. Companheiro Lula, agora eu tô falando com você. Agora eu tô falando com você. Eu sei que você tá me ouvindo. Eu sei que você tá me ouvindo. Eu só te peço uma única coisa. Que na hora da sua posse, quando Pablo Vittar subir, grávida de seu filho, grávida do menino Lula, a rampa do Planalto, de mão dada contigo, e a barriga explodir num show pirotécnico, que o pequeno bebê esteja segurando uma tábua gravada, a primeira lei, o primeiro decreto do teu mandato, que é a quebra de todos os sigilos de 100 anos. A quebra de todos os sigilos de 100 anos. É só isso que eu te peço, companheiro. Gente, pelo amor de Deus. Né? O maluco vira e fala: eu tenho mensagens que provam que nós dois é crime. 100 anos de sigilo. 100 anos de sigilo aí, tá ok? O crime não aconteceu. Se ninguém investigar, não tem crime. Se não tem investigação, não tem crime. Não tem crime, porra. Tem investigação? Não. Tem prova? Não. Tem crime. É assim que funciona. Né? Menos de um ano depois de ser demitido, em março de 2022, o mercado tomou conhecimento de que o ex-chefe da Petrobras assumiria o cargo máximo no Conselho de Administração da 3R Petróleo. Apesar de ter suscitado críticas, a ida do executivo para a petrolífera não é ilegal, já que foi respeitada a quarentena de 6 meses para evitar o conflito de interesse. Sim, tá? É óbvio, gente, que 6 meses depois, tudo mudou, tudo é diferente. Nada do que ele fez durante os 2 anos ali conta e tudo mudou. Tudo mudou. Tá? A restrição temporária também vale para ministros, presidentes e diretores de empresas públicas ou sociedades de economia mística. Economia mística é ótimo, né? Eu tô tão já gimado aqui, eu já estou tão derretido de poligimo que eu falei economia mística, tá? Economia mística, foda-se. Tá? A economia azul, a economia muda de corpo, é a economia mística. A Petrobras informou ao Intercept que o descumprimento dos princípios e compromissos internos podem acarretar medidas disciplinares, mas ressaltou que não comenta casos específicos. Não pode, mas se quiser, pode. Não pode se for um sindicalista, se for um petroleiro, se for um fudido que trabalha num campo de petróleo, se for um engenheiro que se revolta contra o trabalho de uma vida inteira sendo jogado fora, aí, meu amigo, o pau cantará administrativamente. Mas vocês têm que entender que era o presidente da empresa. Ultimamente e terminantemente proibido, mas se quiser pode. Em nota enviada ao Intercept, Castelo Branco ressaltou que o desinvestimento de um ativo está sujeito a rigorosas normas de governança técnico. Tá? Aqui entra o pseudo-discurso técnico. Tá? O que é o pseudo-discurso técnico? Aqui nós vamos direto no Bourdieu. Oi, Bourdieu, beijo pra você no seu caixão. Tá? Aqui nós vamos no Bourdieu. O que é o discurso técnico aqui?
O discurso técnico é tornado um apanágio de uma classe de doutos. O que isso significa dizer? Isso significa dizer que a esmagadora maioria das pessoas não compreende os meandros, os conceitos, as tecnicalidades desse discurso, e isso é usado para se criar um grande poder simbólico sobre essas pessoas. Por quê? Porque a sociedade reveste estas pessoas de uma capacidade técnica superior e elas falam num linguajar, falam de uma forma que não é compreensível pela esmagadora maioria das pessoas. Então, acredita-se que aquela pessoa está falando a verdade. Isso é o poder simbólico dele aqui, sendo usado. Tá? Percebam, um ativo está sujeito a rigorosas normas de governança, requerendo aprovação de diferentes órgãos de empresa, auditoria do tribunal, sendo um processo decisório do qual participam 40 pessoas. Contar um segredo para você sobre tribunais de conta no Brasil. Os tribunais de conta, eles são divididos em 2 órgãos. Tá? Isso não é só no TCU, não. Nos TCS também acontece. Você tem um órgão técnico formado por pessoas que são concursadas, gabaritadas, que estudam uma vida inteira para estar ali naquela porra. E acima deles você tem um órgão político, que são os conselheiros. O conselheiro é o quê? É um cara que era deputado, era um cara que era amigo de alguém, era um cara que era um advogado pica do setor privado e que é jogado lá para um cargo vitalício do qual ele não precisa ter nenhuma expertise. Existe primeiro um relatório técnico. Muitas vezes os relatórios técnicos do Tribunal de Contas da União, dos tribunais de contas estaduais, eles falam, olha, isso aqui é um absurdo, isso aqui é uma roubalheira, isso aqui é medira. Aí chega no órgão político. Aí os conselheiros falam, qual que é o interesse aqui envolvido? Ah, não, o pessoal da Assembleia pediu para aprovar, o pessoal do seu partido pediu para aprovar, o pessoal do Pichuleco aí tá falando que vai ser show. Foda-se o órgão técnico, meu irmão. Aprova esta porra, tá? Então é assim que funciona Tribunal de Contas. Porque aí a gente olha e acha, né, que o Tribunal de Contas vai ser comandado por um órgão lá em cima, que a galera tá olhando dentro do arcabouço, legal. Mentira, porra nenhuma, é um órgão político. É um órgão político, tá? De pessoas nomeadas politicamente para um cargo que é vitalício. Só não é hereditário porque fica feio. Tá? Só não é hereditário porque fica feio. Tá? Voltando. É incorreto dizer que a decisão é do presidente da Petrobras. Gente, a decisão não é minha. Primeiro, a decisão é dos gringos que vieram lá de cima e depois ela passou por vários vendilhões e não só eu. Entende como é que funciona o jogo? Só que é isso. As regras do jogo são claras? Não. O jogo está sendo jogado embaixo dos panos? Tá também. Quem toma no cu? Pacto Caracu. Eles estão entrando com a cara. A gente está entrando com o quê? Né? Fim, continuemos. A 3R, também em nota, informou que a escolha de Castelo Branco se deu por sua experiência no setor de óleo e gás e por sua atuação como diretor de grandes companhias, Vale e o Banco Central. Preciso contar o que aconteceu com a Vale? Né, Fernando Henrique? Lesa pátria do caralho. Vícios do mercado. Olha só, o mercado tem vícios. Cristo Jesus, deixa eu só ver quanto de reportagem que tem aqui, porque eu acho que tem 3 horas que eu tô falando, né? E daqui a pouco tem joguinho de futebol. As pessoas vão querer ver joguinho de futebol. Eu prometo que eu vou ir mais rápido nesse último terço. Desculpa, gente, eu falo demais, né? Vale, né? Brumadinho manda um abraço, Mariana manda um abraço, o Espírito Santo inteiro manda um abraço. O Rio Doce não manda um abraço, porque ele morreu, né? Ele morreu.
Outro caso de porta giratória verificado na relação entre Petrobras e a 3R envolve o engenheiro elétrico José Luiz Marcusso, que trabalhou por 38 anos na estatal e ocupou posições como a gerência de recursos humanos e da área de produção e exploração no Espírito Santo, estado onde se encontra o Polo Peroá, um dos ativos colocados à venda no programa de desinvestimento. Olha que coincidência, gente. É muita coincidência, é uma loucura. As pessoas que vão para dentro dessas empresas são as pessoas que eram de altos cargos do que vai ser vendido a preço de banana. É uma loucura. Pura coincidência. Pura coincidência. Marcusso deixou a Petrobras em março de 2021, um mês antes da empresa vender o polo. Após cumprir os 6 meses de quarentena, assumiu no primeiro mês livre o cargo de gerente de ativos da 3R e acabou de fechar o negócio em Peroá. Olha que coincidência, isso com certeza não foi combinado em absolutamente momento nenhum. Agora, vocês entendem que isso é absurdamente imoral, mas não é necessariamente ilegal? Mas deveria sê-lo, porque se a gente pensa na pirâmide jurídica da democracia burguesa brasileira, a Constituição tem preferência, e a Constituição, no seu artigo 37, fala dos princípios que devem reger a administração pública. Porém, foda-se. Porque esses são os limites do juspositivismo burguês. O Estado burguês é um bancão, é uma bancada de negócios para a sua burguesia, gente. Sempre foi. Sempre será. Não se iluda. Se radicalize e lute. Porque pro nosso lado de cá, meu irmão, só resta isso. Quando as operações foram finalmente transferidas à 3R em agosto passado, quem representava a companhia era o mesmo Marcusso, que tinha comandado as operações na área pela Petrobras uma década antes. Ele é o caso mais cristalino disso tudo, ressaltou Ettore Sperandio, diretor do Sindipetro, Sindicato dos Petroleiros do Espírito Santo. Um beijo pro Ettore, um beijo para todo mundo do Sindipetro. Tá aí um sindicato que não é pelego, tá aí um sindicato que luta, e que luta difícil, viu? Petrobras é nossa, gente. O negócio foi vantajoso. Para quem? Segundo o relatório de produção publicado no site da 3R. Será? Dona de 85% do polo ao custo de 50 milhões. Eles viraram e falaram assim, olha, foi um negócio muito bom, né? Nós, raposas, entramos no galinheiro e compramos vários ovos. Compramos vários ovos. Depois que uma raposa, que coincidentemente estava vestida de galinha, nós não temos nada a ver com isso, abriu a porta do galinheiro pra gente. Foi um bom negócio. O mercado achou show. Vai gerar uma perda de uns milhares de empregos direto e indireto? Talvez. Foda-se. Esse dinheiro vai acabar indo pra mão dos estrangeiros. Lembra do pessoal lá do Citibank, do Deutsche Bank, dos bancos americanos? Talvez eles vão ficar com boa parte desse dinheiro. Talvez. Foda-se. Foda-se. Foram mais de 78 mil barris de petróleo extraídos em agosto desse ano, primeiro mês de operação, quando o valor do barril superou os $90 no mercado. O faturamento bruto da empresa chegou a 7 milhões de dólares nos primeiros 30 dias. Em 8 meses, não dá um ano, não dá 3 trimestres, com os preços e a produção mantidas no mesmo patamar, a 3R terá faturado no Peroá mais do que todo o valor gasto na ativação. Gente, eu quero me colocar à disposição aqui, tá? Para eu comprar todos os próximos, todos. Eu, João, vou comprar tudo que a Petrobras vender, tá? Tudo. Tudo que eu preciso é de uma linha de crédito do BNDES e do BTG Pactual, tá? E eu escolhi o preço que eu quero pagar. Eu compro a Petrobras inteira.
Aí na hora que a gente pagar, a gente põe ela de volta e depois a gente ataca os bancos. É isso. Eu tenho um amigo meu, Nhoque. Vocês já conhecem, já ouviram lindos casos do Nhoque. O Nhoque virou e falou assim, porra, imagina que doido. Quando tiver a próxima venda aí de uma estatal, a gente faz um grupo, cria uma empresa falsa, vai no banco e pega um empréstimo para poder pagar a própria estatal e só vai ter lucro. Ele falou isso brincando, todo mundo riu. Mas não é tão diferente do que acontece não, viu? Não é tão diferente do que acontece não. Este homem é um gênio. Este homem é um visionário. Bananator é um visionário. Este exemplo foi citado no levantamento realizado pelo Sindipreto do Espírito Santo, que levanta casos de conflitos de interesse. Roubalheira, gente. Roubalheira. Pura e simples. E critica a política de desmontar a Petrobras. Esta política de demonstrar a Petrobras ataca cada um de vocês e todos nós. A estatal, criada em 1953, desenvolveu ao longo dos anos uma grande expertise na formação de profissionais, o que ajuda a entender o porquê de tantos executivos e diretores de carreira serem cobiçados por outras empresas nacionais e estrangeiras. Precisa de falar com vocês, né, que espionagem industrial é mato? Aí tá um lugar legal para a gente mostrar uma crítica importante. Quando a gente fala dos limites do capitalismo, um desses limites do capitalismo é inclusive esse. É criar um ambiente onde você tem a criação dos segredos industriais e a espionagem como mato. Isso prejudica, de um lado, o alavancamento da própria tecnologia e prejudica, do outro, o uso social dessa tecnologia. Isso é danoso de duas formas diferentes. Vocês entendem? Que absurdo que é essa porra? Né? Alguns estão perto da aposentadoria e veem as ofertas como oportunidade para ganhar excelentes dividendos e estender o tempo útil da carreira. A Petrobras diz possuir uma política de remuneração e benefício alinhadas às melhores práticas do mercado. Vocês estão vendo quais são as melhores práticas do mercado? O Intercept encontrou outro caso de porta giratória do ano passado que envolve um ex-diretor executivo da Petrobras. Diferente dos demais casos citados, este recebeu uma reprimenda. Falou assim, menino Traquinas, és um guáribo, um trôpego guáribo Traquinas. Não. Agora vai. Reprimenda. Por conflitos de interesse e por coincidência, justamente durante a gestão de Roberto Castelo Branco. No início do governo Bolsonaro, houve uma troca na cúpula da estatal. Na diretoria de desenvolvimento da produção e tecnologia saiu Hugo Repsold Jr., que iria trabalhar para a 3R, abandonando o posto meses depois, e entrou Rudimar Andrés Lorenzato. Lorenzato atuou na Petrobras por quase 25 anos e foi um dos profissionais formados em Macaé, participando das descobertas do pré-sal em 2006, no fim do primeiro mandato Lula. O processo na Comissão de Ética Pública ocorreu após ele deixar a empresa no primeiro semestre de 2021. Atualmente, Lorenzato atua na Karoon Energy Brasil como vice-presidente de operações. A porta gira, a jambrolha entra. A porta gira, a jambrolha entra. Esta porta giratória faz parte do mercado pelo menos desde os anos 90. O Estado... Essa frase é boa. O Estado se encarrega de formar e qualificar o profissional, que depois é contratado por uma empresa. Assim ele ganha muito dinheiro e ajuda a capitalizar uma empresa nova, contou Cloviomar Cararini, economista do Diese. Ou seja, nós socializamos os investimentos e privatizamos o lucro. Essa é a ética não ética do sistema capitalista. Isso aqui é o capitalismo purinho, tá? Isso aqui é suco de capitalismo tardio purinho. Continuemos para ver se um dia a gente consegue terminar. De passar raiva nunca, mas o texto talvez.
Uma característica dessas pequenas e médias empresas, segundo o economista Eduardo Costa Pinto, pesquisador do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, é nortear a produção de acordo com o preço do barril do petróleo no mercado internacional. Quando ele sobe, a produção aumenta. Quando cai, a produção segue o mesmo ritmo. Elas vivem na dependência do mercado internacional, ressaltou Cararini. A venda de ativos da Petrobras se justifica pela necessidade de focar a produção na exploração do pré-sal. Isso é o que eles dizem, né? O objetivo dos desinvestimentos é reduzir a dívida da empresa. A gente sabe muito bem como é que funciona essa dívida, né? E a gente sabe muito bem o tanto, né, da capacidade, né, do autoendividamento em moeda corrente do próprio Estado. A gente sabe muito bem. Algo que já preocupava muito antes da Lava Jato, operação que puxou um grande novelo de corrupção na estatal Lawfare e Ataque, e que serviu de estímulo para acelerar as vendas. Olha só que loucura! Então você quer me dizer que uma operação capitaneada por interesses do Departamento de Estado norte-americano, capitaneada por um juiz parcial e corrupto, aliado a um procurador parcial e corrupto, tem a ver com um processo de desmonte e venda, né? Olha esse cavalo de Troia da coopção, você é uma coopção. O cavalo de Troia tá aí. Quem quiser, né, recebê-lo, é só abrir a muralha. São 3 os perfis. Desculpa, deixa eu colocar assim, fica melhor para quem está em casa poder ver também. São 3 os perfis das empresas que adquirem os ativos. Gigantes multinacionais como Shell ou Exxon Valdez, as empresas controladas por estatais de outros países, olha que absurdo, como a China e a Noruega. Olha que absurdo. Nós estamos dando a nossa soberania para que outros países possam ser ainda mais soberanos. Que delícia! E é nessa hora aqui que vem uma crítica que tem que ser feita à China e à política internacional da China. O que a China está fazendo é ilegal, não é? Está dentro do arcabouço jurídico do país receptor da compra. Grandíssimo internacionalismo proletário esse aqui, né? Um grandíssimo internacionalismo proletário, né? A praxis é aquela coisa, né? Enfim, voltemos, né? E as companhias, olha só, e as companhias de pequeno e médio porte, nacionais e estrangeiras, fundadas ontem, fundadas há não muito tempo. Neste grupo Extra 3R. Olha que interessante. Quem compra? Estatais de outros estados, que são concorrentes diretos da Petrobras, concorrentes diretas da Petrobras gigantes, e pessoas que veem nisso um filão de mercado para encher o rabo de dinheiro. A Petrobras informou em nota enviada ao Intercept que já concluiu mais de 50 transações com um valor total acumulado de 40 bilhões de dólares, que não dá 10% do que isso valia, com o detalhe que isso não deveria nem ter sido vendido, que o lucro que foi aferido não deveria ter sido repartido com os acionistas e que a ausência de investimentos em desenvolvimento, né, esse processo bizarro de achincalhe-ataque, né, ligado com a quebra de cadeia produtiva da Petrobras, prejudica a própria empresa a curto prazo, a própria empresa a médio prazo e o Brasil, cada um dos seus cidadãos, e o Estado em sua soberania. E o Estado em sua soberania. Tá? E o Estado em sua soberania. É foda. Elas incluem campos de petróleo, gás, refinarias e termais, a venda da BR, rebatizado de Vibra, isso eu falei lá na frente. Com o retorno de Lula, espera-se, por favor, oxalá,
por mudanças nesse modelo de negócio. Aí, meu amigo, é o famoso parabéns, Damires, não fez mais do que tua própria obrigação, né? O próprio presidente eleito afirmou durante a campanha e tem repetido nos últimos dias que as empresas públicas brasileiras serão respeitadas e que a Petrobras não vai ser fatiada. Isso é o bastante? Olha, gente, amputaram muito até aqui, mas nós vamos deixar o cotó. Nós temos que reconstruir o Frankenstein, Lula. Tá? Não basta cicatrizar o cotó, não. Não basta cicatrizar o cotó, não, meu irmão. Tem que reconstruir o Frankenstein. Tá? Não basta simplesmente parar, não. Tem que avançar e tem que reestatizar muita coisa, porque isso é uma questão de soberania nacional. Soberania nacional. Da esquerda, muitos criticam Dilma Rousseff pelas concessões feitas ao mercado no seu segundo mandato, interrompido precocemente. Eu sou um deles. Eu sou um deles. Errou. Foi um erro. O debate que se iniciará nas próximas semanas mostrará as diferentes visões políticas do mundo do petróleo. Uma ala mais liberal vê o produto meramente como commodity, um bem para exportação. A outra o encara como algo estratégico para a soberania nacional e financiamento de políticas públicas. Nós somos essa, tá, jovens? E nós estamos muito além do que boa parte do pessoal que está dessa, porque a gente não quer, não é só parar o que já aconteceu, não. Nós precisamos de reverter o que ficou para trás. Isso é um mote de luta importante, tá? Isso é um mote de luta importante. Acho que estamos chegando ao final do texto. Estamos quase, estamos quase. Tamo aí, ó. Para os aliados de Lula, que estendem a crítica até os anos Dilma, o programa de desinvestimento em curso nada mais é do que um eufemismo para privatização em pedaços da empresa, um símbolo do desenvolvimentismo brasileiro. É isso. A Petrobras vem sendo fatiada, a Petrobras vem sendo entregue, o nacional entreguismo é um câncer no tecido social brasileiro que precisa de ser extirpado. E só o será com a luta e a mobilização de nós todos da classe trabalhadora. Jovens, muito obrigado por terem acompanhado esse react gigante, mas foi bom, tá? Tio ama vocês tudo. Beijo no seu coração. Depois nós volta com outra coisa e tchau, tchau! Falha e falhará. Falha, falha e falhará. Falha, falha e falhará. Olá, jovens! Mais um dia, mais um vídeo do canal. E que dia é hoje? Pode ser terça, pode ser quinta, pode ser sábado e pode ser um dia qualquer. Pode ser octofeira, não sabemos. O que sabemos é que isso é um canal de YouTube. Então o que você faz? Você liga o sininho e já fica curtindo tudo, já fica preparado para os próximos vídeos. E esse canal é o fruto do trisal proibido. De quem? Eu, João, minhas redes na tela, seu Rafael Corrêa, melhor editor de vídeos do Brasil, redes de Menino Rafa pela tela inteira e Dona Nune, melhor capista, melhor artista gráfica, melhor tutor. Redes de Dona Nune. Então o tio sorteia 70 livros por mês. Você quer concorrer? Seja sócio aqui, entre no clube de canais e concorra ao seu livro. Alternativamente, você pode mandar acima de R$5 no Pix. Tá aqui o endereço do Pix. Terminou, mas não terminou. Não terminou, sabe por quê? Porque tem paraíso dos cupom. Tem cupom
para um caralho, tá cheio de cupom. Vamos lá. Assim disse João, cupom nas Ciências Revolucionárias. Se você quiser entrar, o link tá aparecendo aí. Mas fala, João, você tem cupom na Boitempo? Tenho. Assim disse João, 20% de cupom na Boitempo. João, tem cupom na Revolustore? Tem. Assim disse o João, 20, a partir de 2 pôsteres você ganha 20%. Mas João, eu queria comprar um livro do Lavra Palavra. Tem também. Assim disse o João, 15% nos livros do Lava Palavra. Mas, João, eu queria um livro do Ruptura Editorial, mas tem, fica tranquilo, assim disse o João. Só assim disse o João, você ganha 15% lá. Ah, mas eu queria fazer um curso da classe esquerda. Fica tranquilo, também temos um cupom na classe esquerda. É assim disse o João, tudo junto, 15%. Mas, João, eu queria, na verdade, um livro da autonomia literária. Eu tenho um cupom de R$20 na autonomia literária. Hashtag assim disse o João, mas João não é o bastante, eu preciso de mais cupons. Eu preciso de um cupom para eu aprender mandarim. Então fala Xie Guhan Lao Xi. Por quê? Porque lá no Gunhan Mandarim a gente tem também um cupom de 20% de desconto no curso, tá? Assim disse o João, 20 Guhan Mandarim. Tá o link aqui embaixo. Milhões de cupons. Em breve a gente volta com outro vídeo. Assina o canal, liga o sininho, curte, comenta, printa um QR Code, tatua na testa, faz o que você quiser. Beijo no teu coração e tchau, tchau. O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades aonde